Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou iniciar aqui a gravação. Já foi iniciada. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a reforma tributária. Estou sinalizando aqui vocês, então, que estamos gravando esse momento conforme a LGPD. Se tem alguém aqui que não concorda com essa gravação, eu peço, então, que levante a mãozinha aqui que tem ali do lado do Pessoas para reagir, que a gente depois pode conversar sobre. E essa gravação, então, ela é feita justamente para quem não está presente no momento conseguir assistir depois. E também ela fica nos nossos depositórios por até 5 anos, tá? Como ninguém se manifestou, Cris, palavra é com você. Bom Muito obrigada, Camila, pela nossa abertura. Muito bem-vindos todos a esse momento, a nossa Cigan Live Tech. É um momento em que a gente bate um papo sobre novidades do Cigan, sobre assuntos que estão fortes no mercado, né? Assuntos de gestão. E hoje nós vamos falar de reforma tributária. Quero começar agradecendo aos meus colegas Gabriel Vedovato, analista de negócio da área fiscal, o Michael Machado, que é analista de implementação especialista na área fiscal, e o meu parceiro aqui de Live Tech, Rodrigo Strasburger, nosso coordenador de implementação. Hoje a gente vai bater um papo sobre reforma tributária, como a Cigan se preparou, como a gente vem falando com os nossos clientes sobre esse assunto, tá bem? É o assunto do ano, né? É o assunto do ano, a gente já fez várias iniciativas, né? Já tivemos outras lives, já temos um e-book lá no nosso site, para quem quiser saber um pouquinho sobre conceitos também, pode pegar. Eu acho que é um conteúdo, né, que a gente vai conversar por muito tempo ainda aqui. Junto e que tem preocupado muitas pessoas. É verdade. Então, a gente começou a falar desse assunto em 2019, né, Redovato? 2019 começou todo esse trabalho, né, de estruturação da ferramenta para chegar no momento que estamos vivendo agora. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa trajetória, assim, até aqui, assim, o que vocês movimentaram aí desde então? Bastante coisa, né? Durante o ano de 2018, a gente já começou a trabalhar nessa ideia de se valer das possibilidades que o Cigan dá hoje como ferramenta, nessa estrutura low-code, né, descomponentizada, onde a gente, a partir de 2019, começou a criar essa plataforma, né, que possibilita, né, a gente até brinca que a gente criou um Lego, né, onde a gente consegue criar caixas com as suas peças, já, né, fazendo esse exercício de futurologia, né, e se baseando em cima da estrutura tributária brasileira, que é complexa, então demandava uma ferramenta que fosse modular, tivesse essa flexibilidade, e a partir dali a gente começou a criar, né, esse trabalho de componentização do nosso cálculo de imposto e toda a estruturação da ferramenta para dar essa possibilidade aos nossos clientes de ir montando, né, o cálculo e estar preparado para o que a reforma trouxesse. E a gente está vendo isso agora na prática, né? Depois o Michael até vai comentar já essa percepção que os clientes já estão trazendo do uso da ferramenta, onde, né, chegamos aonde queríamos chegar. Pois é, aí eu acho que 2022 o assunto começou a ficar mais quente, né? O debate nas casas. Sair. E que nostálgico, né, Vedovato? Quando tu resgata 2019, eu me lembro nossas primeiras reuniões lá no prédio antigo. Exato. E a gente discutia, e até então era só suposições, discussões no Congresso, e a gente já se preparando, né? Por isso que a gente chega aí em 2025 entregando essa solução aí tão simples para os nossos clientes. Nos antecipamos, né, Rodrigo? Não deixamos para vamos esperar o texto sair, não. Foi aquilo que eu comentei, né? A gente, de posse dessa tecnologia que a gente tem, que é o low-code, nos proveu criar essa plataforma, né, que nos dá essa agilidade de atendimento do que vier. E isso até por isso foi criado então, nesse formato aqui, né? Para que conforme forem saindo novas NTs e tudo que está sendo publicado pelo governo, fique mais fácil da gente fazer toda essa adaptação aqui, essa manutenção, evolução da ferramenta, né? Para facilitar, então, para todos os usuários ali e tudo mais. Eu acho que o grande segredo aqui é que a gente trabalha com fórmulas, né? Isso. Ou seja, toda mudança que acontece, a gente consegue interagir através de fórmulas. Mas antes da gente entrar na solução, Vedovato, talvez a gente tenha pessoas aqui que ainda não saibam
exatamente o conceito dessa reforma, o que realmente muda. Então, eu queria que tu contasse em 10 minutos, eu até brinquei com ele assim, Redovato, conta em 10 minutos o que vem pela frente nessa reforma tributária, quais são os impostos, quais são os conceitos deles, mas só tem 10 minutos. Não dá tempo aí. Isso é um debate para dias, né? Resumir 6 anos em 10 minutos. Pegando o conceito que a Cris, né, colocou, basicamente a reforma tributária ela joga, né, a tributação no consumo, ela tira esse cascateamento que a gente tem hoje, né, no sistema tributário atual, que é imposto em toda a cadeia produtiva até o consumo. Então agora ela traz, né, a tributação somente no final e, né, eliminando alguns impostos, né, praticamente todos da realidade atual, e trazendo novos. Enfim, ICMS sendo consumido por IBS, né, o próprio ISSQN vira também junto na estrutura do IBS. Então, né, aqui a gente tem um mesmo imposto com, né, duas variantes, né, variáveis, né, que um atende o Estado e o outro município, mas enfim, o IBS absorve já dois impostos que eu comentei aqui da realidade atual, o ICMS e o IS, e também o CDS, que traz esse atendimento, né, essa unificação das contribuições. Então, rapidamente, unificar impostos, reduzir a carga tributária, né, no primeiro momento ela vai ter uma elevação e depois ela vai se acomodar nesse prazo, né, de ascendência do novo sistema tributário, que começa em 27, né, oficialmente, 26 ainda o ano piloto, onde se entra com um XML, uma nota híbrida, onde tem a estrutura do sistema tributário atual e do novo, né, mas 27 que entra, né, o primeiro, né, imposto da reforma tributária, que é, né, o CBS. Então, basicamente é isso, tirar essa tributação na cadeia produtiva, jogar ela para o consumo, né, e fazendo unificação de impostos. Basicamente, a gente vai ter dois impostos, então. Na realidade, três. O IS também, que não são para todos os produtos, né? Isso, o imposto seletivo, né, o que, né, ou agride a natureza, ou agride, né, o ser humano, enfim, o imposto do pecado, como o pessoal deve, né, ouvir enfim, no noticiário, ele, né, contempla o IPI, né, e traz, né, esses pontos de atenção do que, né, vai entrar, né, no primeiro momento ou depois em cima do imposto seletivo. Esse ainda está em debate pelas casas, é um dos pontos que a gente vai debater aqui, ainda tem muita coisa em construção. Do IS é até importante te lembrar, né, que para 26 ele ainda não está sendo calculado, né, ele vai ser só para a partir de 27 lá. Então, vai regulamentado ainda, né? Isso. Falta muita publicação, né, não só sobre isso, mas tem... eu acho que esse é um outro ponto, né, Redovaldo, que o teu time tem passado diariamente vários desafios, né? Eu ainda te vi semana passada no Congresso, evento. No Fórum Nacional Econômico, Ponte, por favor. Era isso que eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, que desses desafios, assim, né, da demora da gente entender, do pessoal liberar o que a gente tem para fazer pela frente, né? Pegando o gancho da Cris, né, e dos colegas, ainda em construção a reforma tributária, isso é um ponto de atenção que a gente alerta, acompanhem, né, a construção da coisa, mas a Cigana é sempre atenta, né, aos movimentos do governo. A gente participou do Fórum Nacional que aconteceu em Porto Alegre, onde, né, tinha um deputado que é da equipe da reforma tributária, né, onde eles já trouxeram algumas ideias de mudança, tá, gente? Uma delas é o ICMS e o SSQN, que era para ter a sua decadência em 2029, eles já querem encostar para 2027. Então, isso já, né, muda um pouco as peças no tabuleiro. O contribuinte se adaptando a isso, entendendo essa passagem. Então, novamente, isso não nos preocupa nesse momento, porque a gente tem essa ferramenta modular. Então, se eles anteciparem, a ferramenta já está, né, adaptada para absorver essas mudanças. Legal. E vai continuar, né? Temos mais etapas pela frente, né? E outro ponto que eu quero comentar, como a Cris colocou agora, mais etapas e a ferramenta vai se modulando. A gente não pensou só numa ferramenta, por exemplo, vamos chegar lá na reforma tributária, que é o que a gente está vivendo agora, né? Beleza, nossa ferramenta atende. Mas a gente resolveu outro problema que não vai mudar com a reforma tributária, tá? E ele já existe hoje no sistema tributário atual, que é um entendimento, seja por parte do contribuinte ou seja o entendimento local.
né, o Estado, o município, enfim, isso ainda vai por algum tempo, né, a politicagem da coisa, o entendimento, né, a acomodação das legislações, e isso é a ferramenta também da aderência do teu atendimento tributário. Então, é outro ponto que a gente, né, colheu agora com essa solução, né, modulada. E tem um outro ponto. Tem uma outra questão, é que o que a gente está percebendo hoje, conversando com mais clientes, é muita dificuldade que eles têm de entender também, tá? Então, não é só a ferramenta, não é só a facilidade de parametrização e tudo mais. Tem toda uma questão de entendimento de negócio, que é essa complexidade que é o principal. Então, por isso a importância de todas as empresas já irem conversando com o contador, com a assessoria fiscal e tudo mais, para já irem estando por dentro, saber tudo o que precisa, como funciona. Nesse momento, ela deve entrar agora em janeiro de 2026. Vai entrar. Vai. Não houve nenhuma... Por enquanto, não existe Não trabalha com prorrogações, tá, gente? Vai entrar. Mas o que eu acho importante a gente frisar também, né? Que tem uma transição aí de 10 anos. A virada é para o último ano, a transição 32 até o momento, e 33 já entrando, né, puramente o novo sistema. Ou seja, o RP ele vai ter que levar essas duas legislações aí durante... Até 32 no mínimo. Esse sistema híbrido, né, gente, o sistema híbrido não é o CIGA que criou esse termo, tá? É o governo que trouxe essa estrutura híbrida, né? O sistema sobe e outro desce até 32 para 33, né? Nós temos só a realidade atual. Complementando o que o Mike colocou, da importância do entendimento do negócio, eu vou dar um exemplo que o pessoal não está dando muita importância, né? Eu dei o exemplo da tributação na ponta, mas com o texto da reforma tributária, uma coisa que muda hoje, e ela é uma coisa bem importante, né? Contadores que estiverem aqui, escutem isso, o imposto sai de dentro do valor do produto. Ele não está mais embutido. Isso já muda a precificação, já muda muita coisa. O próprio tratamento do custo, exatamente, perfeito, Mike. Então, assim, o pessoal não está dando, 2026 é piloto, ok, tu não vai ter essa movimentação ainda. Mas se tu deixar lá para o fim de 26 começar a ver isso, já, né, está muito atrasado. Então, esses pontos que a reforma... Piloto em termos, né, Vandovato? Porque se tu não tiver, tu não fatura. Exatamente, isso é outro ponto que a gente está pegando. E tem uma coisa que é importante destacar aqui, que é híbrido durante muito tempo ainda, até 2032 é híbrido, ou seja, tem sistemas que não atendem de forma tranquila a legislação atual. Quem dirá mais uma nova, mais um motor de cálculo de tributação simbiose, e as né, duas sistemas se conversando. Então, muita atenção a esse ponto, né? Porque, de fato, o que o governo criou é algo bastante complexo. Conseguiu complicar ainda mais o nosso sistema tributário. Lá na frente, fica tranquilo, eu espero. Teremos publicações e regulamentações para poder afirmar isso. O que o Rodrigo colocou é muito importante, que muitos contribuintes estão entendendo que, não, 26 não muda nada, continua como é hoje, CMS, e realmente continua, só que tem, né, a estrutura do XML, ela já se torna híbrida em 2026 no piloto. Então, se não tiver essa estrutura híbrida, que é ter todas as estruturas, o grupo de tags do sistema atual e do novo, vai invalidar a nota. A tua empresa não vai faturar. Exatamente. Mesmo que é meramente informativo, né, na estrutura híbrida, os novos impostos, a validação vai consistir a estrutura, se ela é híbrida, não sendo híbrida, não valida. E entra que dia? 5 de janeiro? 5 de janeiro, uma segunda-feira. Pelo menos eles devem ter a folga do dia 1º, né? Dá pelo menos para poder... Respeitar bastante, mas dia 5 não. Rodrigo e Michael, vocês querem mostrar um pouquinho de como as coisas estão acontecendo dentro do CIGAN? Com certeza, vou deixar aí para o Michael, nosso especialista em reforma tributária, está levando esse assunto para diversos clientes. Inclusive a gente teve um período de piloto, né, com alguns clientes. Sim, a gente teve um período de pilotos, até antes mesmo de passar isso para os clientes, a gente podia entender bem como funcionava também, para já conseguir chegar com tudo mais claro, né, diante do cliente, né? Então, saber o que eles precisam entender, o que eles precisariam ir atrás de informações antes, para depois conseguir passar todo o detalhamento. Então, só para exemplificar aqui um pouco do que o Vandovato falou antes, tá? Do sistema que foi criado, que vem sendo pensado desde
18 lá e tudo mais, que a gente já vem trabalhando nisso há bastante tempo, que é a questão das fórmulas. Então, sempre que sai uma alteração, fica mais simples de fazer a alteração, porque hoje a gente tem um formato, então, que a gente define como vai formar, então, a base de cálculos, valores, caso se crie novas tributações, novas CSTs, fica mais simples da gente trazer, né? Então, esse é o processo que foi criado. Então, a gente já traz algumas questões de modelos ali, então, que estão pré-definidos em legislação. A gente trabalha com regramentos, então, que é para definir qual que vai ser a tributação de cada produto, conforme sua NCM e tudo mais. Então, a gente tem uma forma para montar as regras, que a gente vai dizer como vai fazer toda a tributação, como vai colocar. O que a gente está tendo de contato com os clientes até o momento, eles estão achando bem tranquilo, tá? A questão de fazer toda a parametrização dentro do sistema. O que mais está pegando mesmo é a questão de entendimento da negociação, da legislação. Porque como não foi regulamentado tudo ainda, como a gente ainda tem algumas questões a serem liberadas de validação por parte do governo, a gente ainda tem algumas questões meio pendentes. Tem alguns comitês que estão se formando também. Sim, ainda, também né? Tem bastante coisa. Tem a água está passando por debaixo da ponte, né? A gente está usando. Sim, inclusive até parte de questão dos valores ali do IBS depois para fazer a divisão entre estado e município. Isso não tem muita discussão para acontecer durante o ano que vem. Então, para o ano que vem a gente já tem as alíquotas definidas, mas depois, com certeza, a gente vai ter muitas alterações ali conforme forem saindo as... Mas esse ponto que tu trouxe, Maicon, é bem importante, né? O feedback que nós estamos recebendo dos clientes que participaram dos pilotos e que já estão, e os outros clientes que estão assistindo já aos treinamentos, é bastante positivo, né? Eles estão, por mais complexo seja o assunto, reforma tributária, tributação no Brasil, todo mundo sabe que não é simples, que é bem pelo contrário, é bastante complexo. Mas a solução que nós criamos aí, depois de tantos anos aí maturando, ela conseguiu simplificar isso dentro do sistema. A parte do governo a gente não consegue resolver porque a gente não tem poder. Justo. Mas, sistemicamente, o feedback que a gente tem recebido é bem agradável. Bem positivo. Geralmente o que está sendo falado é: eu achei que eu teria muito mais trabalho para fazer toda a parametrização. Está mais simples do que eu imaginava. E como foi colocado antes, né? Ele é adaptável. Então, caso saia alguma alteração, alguma questão, a gente consegue fazer todas as modificações. Eu até vou pedir que tu volte na tela anterior das fórmulas para exemplificar rapidamente, né, o que a gente está debatendo e vocês terem essa ideia de leve. Só está no gerenciador. Eu já troquei Tá, isso. não. E aqui é só importante, talvez, gente, a ideia hoje não é fazer um treinamento Isso. a gente vai falar sobre nós temos vários outros momentos já ao longo aí das últimas semanas, tá? Hoje a ideia aqui é de fato trazer uma apresentação, então o Renovato e o Maicon vão apresentar aí algumas telas do sistema, mas depois eu convido vocês a participarem de toda a nossa capacitação aí que nós criamos. Então aqui basicamente vocês estão vendo uma estrutura de modelos que a SIGA continua, clientes que estão aqui participando, né, da live já sabem como funciona, né, o nosso atendimento da legislação. A gente, né, traz a legislação vigente, e isso está no nosso contrato, que seriam as fórmulas modelos que vocês estão vendo aqui, mas se vocês olhar na direita tem uma personalizada. Ali é o nosso Lego, tá, gente? Saiu uma alteração, pegando esse exemplo que a gente tem da fórmula 52, que é a base do CBS e do IBS, e embaixo está toda a formulação, está aberto o cálculo, vocês estão vendo. Não, mas Eduardo, beleza, a premissa da SIGA, conforme o contrato de esporte é essa, mas eu entendo aqui um ponto, né, de aderência, de atendimento, de aderência total do SIGA, eu posso mudar minha base. Aqui o Michael está fazendo um exemplo, aonde eu personalizo a minha regra. Tá? Ou não só isso, não só por uma questão de entendimento. Do fato que eu me perdi aqui numa parte. Tá, vamos voltar. Tu tá querendo dizer... Volta na tela anterior ali, Maicon. Abre lá na modelo, né? Isso. Lá em cima eu vi que tinha modelo e personalizada. Tu tá querendo dizer, então, que a SIGA já está levando para o cliente que é a modelo, o nosso entendimento da reforma tributária para simplificar ainda mais a reforma. Isso. E aí o cliente vai fazer os ajustes que ele entender. Se for necessário. Até para ficar bem claro, tá? O nosso entendimento é o que a gente está trazendo de dentro da NT, Isso, NTs, da lei complementar, legislação técnica e tudo mais. A legislação. Mas a gente está simplificando, a gente está pegando a nossa expertise, entendendo
e já levando o entendimento para o cliente para a adoção da reforma tributária. Isso. O cliente não vai precisar sair criando nada do zero. A gente traz essa cara ao modelo, exatamente. Então, os por isso clientes, os feedbacks dos nossos clientes. Isso, exatamente. Facilitamos a vida. Beleza, vocês dão uma carga de modelos. Mas daí, pegando o link da personalizada, né, aí é a adaptação, né, do entendimento de cada cliente, e não só isso. Aqui agora entra a tecnologia no-code, que vocês não precisam guardar o Vedovato, o Maicon, o Rodrigo, enfim, a Cigan, liberar uma nova, né, atualização, uma vez que eu já posso fazer minha formulação personalizada e ter a aderência, né, instantânea à nova legislação. Agora é hora de aparecer assim um sinalzinho, diferencial Cigan. Isso, exatamente. A gente dá a possibilidade de vocês ir lá e adaptarem o cálculo de vocês de forma imediata. Não precisam aguardar. Então, vocês entenderam aqui a estrutura componentizada, né, e também a possibilidade de atendimento imediato. É isso que a gente começou a trabalhar lá em 2018, 2019, tá, gente? E aqui está o resultado. Porque, como a gente colocou, isso não vai mudar. Essa complexidade, essa alteração de leis da noite para o dia, como é hoje, isso não vai mudar, tá, gente? A reforma, queríamos que a reforma trouxesse isso, mas né, isso não vai, a realidade brasileira, não, quanto a isso, não muda. Dentro da complexidade, a gente está usando a nossa tecnologia para simplificar. Exatamente. Isso, quer comentar alguma coisa aqui, Vela? Daí aqui já é o editor de fórmula, né, onde a gente dá as possibilidades de tu confeccionar, né, a tua expressão, enfim, pega uma modelo e nesse cria personalizada para ter esse atendimento imediato à legislação ou, né, a total aderência conforme o entendimento de cada contribuinte. Algum benefício, né? Também, alguma questão bem Perfeito, específica da empresa, algo que é bem pelo seu ramo mesmo. Então a empresa não fica dependendo do Cigan fazer toda uma atualização e tudo mais. Eles mesmos já conseguem, já vão ter condições de fazer os ajustes aqui dentro. Eu acho que fica, né, um reforço pelo que vocês falaram, né, que cada cliente busque na sua... Isso, é um tema de casa de cada contribuinte, a forma... Na sua assessoria contábil, fiscal, né, de entender a sua realidade, porque esse modelo, como os meninos falaram, né, é um modelo de entendimento geral da legislação, né? Mas cada empresa vai ter a sua particularidade e aí, né, o próprio cliente vai conseguir dar seguimento, né? Uhum. Até dentro da questão ali que a gente estava comentando das fórmulas, então, que a gente tem as fórmulas modelos, que elas são, então, baseadas, que tem nasceu na lei complementar, lá que saiu também nas NTs. Em cima disso, a gente também já criou alguns vínculos aqui, que a gente já sabe quais são as NCMs, então que tem a tributação integral, quais são as que tem redução ali, referente à alimentação humana. Algumas questões a gente já está trazendo pronto também aqui, de exemplo para o cliente. Então ele vai ver se realmente ele está de acordo, se ele é isso aqui, se ele tem esse tipo de movimentação, e consegue fazer a duplicação disso, então, para utilizar. Assim como ele pode criar tudo também do zero, tranquilamente, tá? A gente consegue dar todo esse auxílio aí também. Mas dificilmente isso vai acontecer, né, Marcos? A gente está levando aqui toda a nossa expertise e já era uma solicitação que os clientes tinham na regra anterior, tá? E agora que a gente está levando 90% já encaminhado. Ou mais. Basicamente isso. Não vou dizer assim, 90% a gente pode falar pensando em aplicação, tá? Em sistema. Mas a gente sabe que boa parte disso aqui da parametrização da reforma depende da empresa saber onde se enquadra e conhecer toda essa movimentação. Mas eu digo o trabalho dentro do RP de fazer a configuração, né? Isso. Eu acho que vale a gente entrar agora e falar um pouquinho de como a gente está preparando o trabalho para os nossos clientes. Até o setor de educação, junto com o Mike, com a equipe de implementação, criou uma trilha de treinamentos, né? E aí eu acho que é importante a gente falar um pouquinho assim de como a gente está lidando isso e como a gente já está disponibilizando para os nossos clientes. Né? Bacana, Cris. É um ponto bem importante. A gente vem confeccionando os nossos cursos, as nossas captações desde o início do ano, então, com várias trilhas, uma delas abordando de forma teórica o que é a reforma tributária para educar os nossos usuários e clientes para eles entenderem, terem de fato uma fonte confiável com as informações que o Fisco já publicou sobre a reforma tributária. Tá? Agora a gente lançou recentemente uma nova trilha explicando no detalhe toda essa parametrização dentro do RP,
ensinando o cliente a emitir a sua primeira nota fiscal em ambiente de homologação. O ambiente oficial não está liberado, então nós já estamos liberando versões e atualizações para os nossos clientes já poderem simular. Até faz aí algumas semanas que a gente noticiou na mídia. Sim, eu ia dizer, a primeira nota fiscal. Muito feliz As primeiras, né? A primeira, agora a gente já tem centenas de notas emitidas. NFE, NFC, NFCom, Todas as siglas. CTE também. Exatamente. Todas Então, as siglas já disponibilizadas pelo governo, né? Tem algumas que ainda não liberou tudo para é uma sopa de letrinhas. Então, a gente já tem todo um conteúdo, então, para que o cliente tenha autonomia já para se preparar para a reforma tributária. Tá? Então, desde já, então, não deixem para a última hora. Consumam esse conteúdo, avaliem, treinem, simulem as suas operações, é muito importante para que vocês comecem aí um 2026 preparados. Tem um planejamento estratégico, tem um planejamento financeiro e tem um planejamento para a reforma tributária. Tá? Então, muito importante, um conteúdo bem didático, aí o Maicon ajudou a elaborar, o Redovato também, muito importante esse conteúdo. E o mais importante, esse conteúdo está sendo vivo, tá? Todo dia, toda semana tem novidades, tem situações novas que a gente vai encontrando aí na reforma tributária. O conteúdo está sendo complementado, tá? Sendo adicionado novas perguntas e respostas, novos treinamentos, novas instruções. Então, fiquem atentos a esse conteúdo. Já aconteceram alguns treinamentos essa semana, né? Já. Exatamente. Segunda onda de treinamentos, inclusive, né? A gente começou a treinar lá em agosto, né? E agora tivemos, né, a segunda onda de treinamentos, conforme a coisa vai avançando, né? Como o Rodrigo colocou, é vivo, né? Está em construção reforma, a gente vai, né, fazendo essas Tivemos capacitações internas na última semana. Isso. Essa semana a gente teve aí grandes capacitações para clientes, depois para parceiros. Isso. Exatamente. Estamos na live aqui agora, né? Constante evolução total, né? Tanto das legislações quanto das... É a pauta do momento, é a pauta do ano, impacta todas as empresas, a não ser que você seja simples nacional e MEI. Aqui vai entrar em 27, né? Que acaba vai chegar. de outras empresas também que já vão tributar com as techs. Então não é que o simples não vai ter nenhum impacto, vai ter também, mas porém só na parte de entradas, né? Aí agora pegando o gancho que o Rodrigo falou e que o Maicon também colocou, essa situação das trilhas, entendo que a Cigan não tem só a preocupação de apoiar vocês com uma ferramenta, como a gente está mostrando aqui, modulada, enfim, flexível, aderente. A gente também vai, né, nessa pegada de ter um entendimento de negócio da coisa, como o Rodrigo bem colocou. Ela mexe financeiramente. Eu vou pegar esse ponto que o Rodrigo falou. O split payment, gente, né? Leiam sobre ele, que vai ser o guarda-chuva da declaração assistida e tudo mais. Ele tira essa realidade agora só de uma apuração fiscal, que é o que a gente vive hoje no nosso sistema atual tributário. Ele, né, traz mais uma apuração que é a financeira, uma vez que eu vou estar fazendo o recolhimento imediato do tributo no momento da emissão da nota. Ok, gente? E isso aí já mexe no caixa das empresas. O governo vai botar a mão no meu caixa. Isso, Exatamente. E no momento da operação, da emissão da nota, não é agora, sai daquela ideia de eu vou esperar até o fim do mês, enfim, regime de caixa e competência, né? No ato da emissão, né, da nota, ele já faz esse recolhimento. Então, imagina. Para fazer um comparativo com o E-Social, quando entrou, que o negócio começou a ser mais online, né? Pode ser, mas aqui o negócio vai ser online Online mesmo. A dor vai ser outra, Cris. A dor vai ser maior. Exatamente. Edovato, e tu comentou em declaração, tá? Me preocupo muito com o SPED fiscal, FD contribuições, dia RENF. Fala um pouquinho sobre isso aí ano que vem. Eu preciso me preocupar? A preocupação já deixa agora, falando da pergunta, né? Trabalhando me preocupar agora. Tem Natal e Ano Novo ainda, tá? Vamos... Qual é a ideia, tá, gente? Essas redundâncias de obrigações, pegando exemplo aqui, SPED e obrigações acessórias estaduais, enfim, que ambos contêm a mesma informação, salvo alguns estados que pedem algumas coisas a mais, mas enfim, isso é para cair uma vez que essa declaração assistida, né, em conjunto com o split payment, que vai orquestrar o movimento do tributo, enfim, até dou a dica aqui, leiam a nota técnica 2025-002, aonde ela traz dentro da estrutura XML híbrido
checkpoints que orquestram isso, tá? Exemplo, eu fiz uma venda para Cristina, onde eu faço a minha declaração, meu recolhimento, e eu faço essa manifestação. Então, né, o que vocês conhecem hoje de conhecimento eletrônico é o manifesto, vai ter para a nota fiscal eletrônica agora. Uma vez que eu dei essa saída dizendo, ó, vendi para a Cristina e ela tem direito a crédito. Lá na entrada dela vai dizer, ó, eu comprei do Vedovato e eu estou absorvendo esse crédito. O split vai estar orquestrando isso, essa engenharia do envio e, né, do retorno do crédito. Então, tudo que o governo, né, queria era fiscalizar isso, como a gente tem hoje na declaração do imposto de renda da pré-preenchida. É basicamente isso, tá, gente? Meu Deus. Então, assim, a ideia não tem mais necessidade de SPED, uma vez que eu estou no movimento com isso resolvido e o fisco tem, né, a visualização disso, é chegar no fim do mês e dizer, não, fisco, é isso aí mesmo que eu declarei, tanto com saída como entrada, né, estou de acordo. A ideia caminha para isso, claro. Demanda um layout gigante de integração entre RP, fonte pagador e governo, que a gente aguarda para 2026, né? E fazendo o gancho com outra declaração que é para entrar, o governo já tem essa ideia, que é a ADERE, que daí é uma declaração para regimes específicos. Então vejam, gente, como a água está passando, e vai passar muita água, como a reforma, né? Condena, eu sempre uso esse termo, condena todos os envolvidos a estarem estudando ela diariamente, porque ela está em construção e ela é complexa. Então, respondendo, é isso, para cair todas essas obrigações e ter um único sistema que faz todo, né, essa verificação e no fim do mês, né, na apuração, o governo vai nos dar o que a gente movimentou. Por isso que eu dei o exemplo da pré-preenchida do imposto de renda, que já é uma realidade para todo mundo hoje. Ou seja, o governo vai te dizer o que tu movimentou. Exatamente. Ô, Michael, tu tem um XML ali, o pessoal deve estar ansioso para saber. Eu sei que a ideia não é entrar no técnicas aqui da coisa, mas mostra um pouquinho ali a quantidade de tags, a quantidade de informações que a gente precisa agora popular para simplesmente, a partir do dia 5 de janeiro, confirmar uma nota fiscal na Cefaz. Bom, falando um pouquinho então do XML, tá pegando aqui um exemplo, tá? Conforme já foi comentado antes, a gente já emitiu centenas de notas, tá, em homologação aqui, já utilizou vários clientes também como cases aqui, que a gente já está passando treinamentos, já tem bastante clientes fazendo suas parametrizações e suas validações. Então, aqui pegando um exemplo, tá, de uma tributação integral, que seria a tributação básica, digamos assim, aqui ele tem um grupo de tags, ó, tanto de IBS quanto de CBS, já prevendo todas as tributações, então, qual que é a CST, a classificação tributária. Lembrando, tá? Isso aqui seria fazer um breve comparativo, que a gente vai pegar um ICMS, tu tem a incidência e o complemento, o IPI, tu tem a incidência e o complemento. Com o IBS e CBS vai continuar sendo na mesma linha, tá? Tu vai ter, então, uma CST e uma classificação tributária. Então, dentro de cada CST, várias classificações tributárias, que é onde entra a questão, então, que as empresas precisam avaliar, conseguir conversar lá internamente com seus contadores, assessoria e tudo mais, para ver quais são os enquadramentos. E dentro do XML, então, a gente vai ter que trazer esses grupos de informações, né? A questão do IBS, então, dividido por estado e município. Então, para 26 ainda, são alíquotas fixas ali, que já está definida ali de 0,1 para IBS e de 0,9 para CBS, e o IBS ele fica só para o estado, então já vai ter a estrutura do município, mas zerada, tá? Então, isso são informações básicas aqui para uma tributação padrão, tá? Numa integral. Assim como nos totalizadores do XML, também eu já tenho esse grupo de tags, então, que ele ficou até fora dos outros totalizadores do XML, tá? Ele tem abaixo dele, ele tem o totalizador, então, desses novos impostos. Aí vocês estão vendo o híbrido, né, na sua plenitude. Vocês podem ver que o grupo de tags acima do totalizador do CBS são de impostos atuais. Não? Vocês estão vendo? ST, IPI, PIS, COFINS. Tá aí a nova realidade. Se não tiverem isso em 5 de janeiro, não valida a nota. Então, essa é a preocupação. Aqui a gente reforça o alerta. É piloto, gente, mas tem que ter a estrutura do piloto em janeiro, senão não vai validar. Bacana. E, Michael, DANF, como é que fica a DANF? Impressão, a nota que eu recebo por e-mail quando eu compro, muda alguma coisa?
Teoricamente... Polêmica, pergunta. Porque não tem uma definição ainda, tá? O governo não publicou nada. Mas em final de outubro. Aí é o que nos deixa amarrado. Tem alguém do governo na live aqui que quiser ajudar a gente agradece. Para a gente conseguir fazer toda a edição ali do modelo do DANF e tudo mais, a gente vai precisar da publicação do governo, né? Hoje ainda não foi publicado nada, então a gente permanece com a impressão no mesmo formato que tem atualmente, assim como até um comentário aqui, se eles não mudaram nada hoje, se eu emitir uma nota aqui, que nem essa ali que eu estava mostrando para vocês, com as tags em homologação, pegar a chave e consultar lá no portal da NFE de homologação, lá dentro ele ainda não está mostrando também os valores que eu fiz a transmissão. Então, o próprio governo ainda está dependendo de fazer muitas liberações quanto a isso. Por isso que a nossa trilha, ela é viva. Né? A cada nova alteração, a gente vai complementando a nossa trilha e tem a Siga Week também, né? Que também está por constante evolução. Que também está em constante evolução, onde a gente tem todo o manual do Siga, né? Ele está, assim como tem a trilha sendo desenvolvida, atualizada, a Siga Week também, que ajuda aí no dia a dia, né? O pessoal a entender o processo todo. Tá querendo dizer, então, que se agora qualquer pessoa for lá no Google, entrar o Wix Siga, já vai ter conteúdo publicado sobre a reforma tributária na prática. Exatamente. Bacana. Se eu procurar por reforma tributária, impostos, cálculo de impostos, né, eu já vou ter essa informação no Google, né, de indicando a forma aberta. Muito bom. Exatamente. Né, a gente tem um trabalho aí contínuo, né, de atualização de conteúdo. Gostaríamos de estar com tudo 100%, mas para a gente estar com tudo 100%, a gente precisa que o governo libere tudo também. Né? Então a gente acaba andando em paralelo. A gente falou bastante aqui, né, do histórico, dos conceitos, a gente falou da trilha que os nossos clientes estão recebendo já, né, do conteúdo que a Siga Week oferece já no Google. Mas e quem não é cliente ainda, Rodrigo, e que não tem a possibilidade de fazer isso hoje no seu sistema? Como é que a gente tem ajudado os novos clientes? Eu acho que esse é um ponto importante assim, para a gente compartilhar nessa live também, né? Quem não é cliente Siga também tem a possibilidade aí, né, de pensar em colocar o Siga para atender essa alteração tão importante. É uma excelente pergunta, Cris. Eu participo muito junto com o time comercial em apresentações, visitando prospects, e a preocupação de centenas de empresas meu sistema atual não atende cálculo de IPI, PIS, COFINS, ICMS, tem dificuldade, toda nota é uma história, é um ajuste manual. E como que essas empresas vão se adequar à reforma tributária? E agora tem um problema maior. Se não te adequar, tu não vai faturar no dia 5 de janeiro. Então, muita atenção a isso, avaliem com seus sistemas o entendimento deles, como que eles vão atender. Mas sim, nós temos ferramentas aí que ajudam pessoas que não são clientes da Siga a terem, de fato, um sistema que é o Siga já preparado para a reforma tributária e desde o processo de implementação já estar trabalhando, já simulando a reforma tributária que entra no ar ali no dia 5 de janeiro, tá? Então, nós construímos uma ferramenta aí ao longo dos últimos meses que captura os dados através das APIs do governo que vocês transmitiram de SPED fiscal, FD contribuições, através dos XMLs de compra e de venda, para acelerar o processo de implementação, tá? Processo de implementação, muitas empresas têm, de fato, um trauma, que é o tempo até um RP, até um sistema ser implementado. Então, nós criamos ferramentas para acelerar esse processo. O Rodrigo não está falando aqui que você vai faturar em 1 ou 2 dias. Não é isso, gente. Mas a gente já deixa o Siga preparado com a cara da sua empresa. A gente já consegue carregar seus clientes, seus fornecedores, seu cadastro de NCM, os tipos de operações, materiais, o maior preço de venda que vocês movimentaram para quem entrega bloco H ou bloco K. A gente já consegue fazer uma carga de estoque, de posição de estoque e preço médio operado para que rapidamente você esteja com o seu sistema preparado para emitir nota fiscal. Ou seja, a nossa solução ajuda você a não deixar o seu faturamento parado.
Complementando o que o Rodrigo colocou, né, qual é a pegada da Cigana, a gente ter esses complementos de soluções aonde a gente entrega um grande pacote de solução. Pegando o que o Rodrigo falou, enfim, a solução que ele comentou de fazer a leitura, né, a movimentação, trazer essa estrutura de cadastro, né, enfim, seja de material, seja de FOPs, isso, né, com o uso de uma inteligência artificial, e daí a gente passa o primeiro problema, beleza, eu tenho minha base agora, tá, mas daí eu tenho que ir para a realidade da reforma tributária, é a solução que a gente mostrou agora para vocês. Então vejam que né, o Cigana como um todo é um Lego também, é uma solução complementando a outra e dando essa possibilidade de atendimento, né, imediato, né, enfim, né, de forma ágil, né, e com aderência para a realidade de cada cliente. Já conseguimos migrar os principais cadastros e já levamos regras pré-prontas na reforma tributária. Preparamos o carro e ligamos ele. É isso aí, basicamente isso. E bom, acho que é importante, né, a gente passar essa mensagem para os nossos convidados, que a gente pensou nos clientes, pensou nos futuros clientes, né, e a gente vem buscando aí cada vez... Porque tem muita gente preocupada com a reforma tributária. Tem. As empresas precisam estar preocupadas. Exato, perfeito. Se não tiver, então estamos condenados. Quem não está, não entendeu ainda o que vai acontecer na virada do ano. Essa é a grande verdade. E não dá para esperar o final do ano para se preocupar com isso, né? Já está na hora de começar a pensar em tudo isso. Vivemos situações similares com a implementação da nota fiscal eletrônica, com SPED fiscal, FD contribuições, tá? Bloco K. Mas o que está acontecendo aqui, de fato, tu até está tranquilo agora, mas dia 5 de janeiro, se a tua empresa não se adequar, não tiver uma solução de reforma tributária, vai parar o faturamento. E eu acho que outro ponto, já que eu estou com um contador aqui, né, o Michael falou antes no preço de custo, né? O Cigana tem hoje toda uma solução de estratégia que te ajuda a apurar custos e a enxergar isso de forma mais principalmente, prática. né, Cris, simular preço de venda, fazer essas análises. Então, o Antônio, que é nosso executivo de vendas, já gravou um vídeo faz aí algumas semanas, meses, falando sobre essa ferramenta. Talvez a gente até possa enviar depois da live alguns links de alguns conteúdos que a gente já falou sobre isso. E são conteúdos complementares, como o Eduardo falou, né? Porque assim, gente, a gente não está falando aqui somente de emissão de nota, tá? Tem todo um universo aí pela frente. Contabilização. Como é que vocês vão contabilizar esses valores? Então, o Cigana também já está preparado. Tem todo um conteúdo lá na Wiki já falando sobre a contabilização. Então, muito importante todo esse ecossistema, a parte da emissão da nota. Como é que a tua empresa vai se preparar para todo esse universo? Por isso aquele planejamento estratégico que foi comentado antes, né? Então, já tem que começar a se programar para 2026 e fazendo algumas avaliações ali internamente na empresa, ver exatamente como irá tratar tudo isso para 2027. 2026, apesar de ser um teste, ele é um teste com teste de fogo já, porque é bem puxado ali todas essas questões aí. Sim, recebi aqui no privado de um colega falando, né? Importante reforçar para as pessoas já irem estudando em qual CST elas vão se enquadrar na reforma tributária. Porque assim, tudo bem, no ICMS eu faturo com 0,0, 0,40, 0,90 e na reforma tributária. Então, são informações, o Michael e o Eduardo podem falar melhor sobre isso, né? Mas é uma nova preocupação ali, uma nova CST, um novo enquadramento que eu vou precisar me preocupar. Principalmente em questões de entradas a partir de 2027, né? Hoje tu vai pegar uma entrada de uso e consumo, tu não te acredita, então não tem todo um controle quanto a isso. A partir de 2027, que quando começar a somar no total da nota valores de IBS, CBS, não vou poder usar um item genérico, por exemplo. Eu vou ter que dizer o que de fato eu estou comprando para conseguir chegar no meu valor total do documento. Senão, vai dar divergência entre o que eu estou fazendo no lançamento, o que o meu fornecedor fez no lançamento, e posso ter problemas mais na frente lá. Pegando o exemplo do Michael da entrada, uma coisa que está em debate, mas até o momento, como passou o texto da reforma tributária, hoje não se torna mais interessante comprar do Simples, uma vez que
o crédito do fornecedor Simples Nacional ele não vai ser mais integral e vai ser fracionado. O governo quer mudar isso, até eles jogaram, né, para 2027 a entrada do Simples e do MEI, mas vejam isso, que já é uma análise em conjunto com o seu contador, verificar toda a sua rede de fornecedores, né, para ver se não vamos mudar algum fornecedor em função do provimento de crédito, porque isso é uma premissa hoje, né, enfim, no tratamento da elisão tributária, esse uso do crédito, né, isso é questão de sobrevivência das empresas, né? Então veja como reforça a necessidade de ter esse trabalho no detalhe e já deveria estar acontecendo, tá? Como a gente comentou, reflete todos os setores da empresa, né? Exatamente. Até a gente faz uma brincadeira, enfim, podcast que a gente participou, que, né, junto com o médico, o mecânico e o açougueiro, agora o sistema e o contador são os seus melhores amigos, tá, gente? Então, trabalhem com isso. É uma brincadeira que a gente faz, mas é bem isso mesmo. Né? Pessoal, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui. A gente, né, foi por várias esferas aqui, então gostaria que vocês passassem a mensagem final para os nossos convidados, para a gente poder se encaminhar para o final. Quer começar, Valdovato? Por favor, vai lá. Tá bom. É que você olhou quem vai primeiro. Vamos lá, eu já fui redundante nesse ponto, mas de fato bastante preocupado aí com esse tema que vai entrar no ar no dia 5 de janeiro. Então, eu vejo todo mundo que está participando aqui hoje, mais de 400 inscritos, aí nosso recorde de participação em live. Muito feliz, eu sei que vocês estão preocupados, mas levem este tema também internamente para os seus colegas, porque reforma tributária vai impactar todos os setores da sua empresa. Tá? O Valdovato aí trouxe o exemplo do comprador, que também vai precisar se preocupar com mais uma informação para decidir de quem vai comprar. Quem vai contabilizar esses documentos. Então, muito importante vocês se aterem a isso, se preparem, façam um planejamento para a reforma tributária, avaliem se as soluções de vocês estão aderentes ou como que vocês podem se adequar, ou se ela de fato vai ser o melhor parceiro de vocês para entrar para a reforma tributária. Muito obrigada, Rodrigo. Valdovato. Complementando o que o Rodrigo falou, né, ele bem colocou essa preocupação no entendimento do sistema novo, né, entendendo que ele vai coexistir até 32 com o sistema atual. Então, o que já era complexo ainda, né, permanece e vem um novo sistema. E daí isso entra nesses pormenores que a gente está pontuando para vocês. Verificar, né, enfim, vai mexer no financeiro, vai mexer na entrada, vai mexer em tudo, tá, gente? Então, além de vocês terem essa necessidade, né, usei a palavra, estamos condenados a entender a reforma tributária, como a gente vai adaptar ela, seja com o uso de ferramenta, enfim, né, o sistema, ou seja, na readaptação de processos. A gente não tem. A onda veio, ela está aí, ela não vai mudar, não vai voltar, né? Então, a reforma tributária, né, nos empurra para isso. A reformulação de processos, né, novas ferramentas para atendimento, e a coisa é séria. Ela é séria, novamente. 5/1, se não tiver estrutura, né, para a reforma tributária, não vai validar. Eu não preciso nem adentrar muito no problema que é não poder faturar. Caminhão faturar, caminhão exatamente. Parado, faturamento parado. A transportadora gritando no portão. Obrigada, Valdovato. Michael. Não, acho que já foi bem completo ali que eles comentaram, o Rodrigo aqui, o Valdovato. E lembrando, reforçando novamente, né? Deem uma olhada, avaliem como a sua empresa vai se enquadrar ali em quais CSTs, quais classificações tributárias. Quem não tem ali ainda a informação, então, dentro do portal lá da NFE, tem lá a documentação com todas as NFEs, tem vários portais, vários sites do governo onde vocês conseguem avaliar isso, já para estar todo mundo alinhado, né? Não deixar para ir pensando nisso no final do ano, porque todo mundo tem dúvidas quanto à reforma tributária. Então, é importante já ir se entendendo bem ali, já ir avaliando bastante qual é o enquadramento de cada empresa. Se antecipem. Muito obrigada. Já digamos que como faltam 2 meses aí, não é tão antecipado assim, tá? Já tá... Depois do recado dos nossos participantes aqui, eu acho que, né, todo mundo conseguiu entender a urgência desse assunto, então muito obrigado, Valdovato, Michael e Rodrigo, por mais essa edição. Muito obrigado aos convidados. Tivemos, de fato, recorde de participações hoje.
Fiquem à vontade de acessar o nosso site, buscar o e-book que fala um pouco mais sobre esse contexto todo, né, da reforma tributária. Lá no nosso blog tem um e-book bem bacana. E aos nossos clientes, entrem em contato com suas unidades de atendimento para saber mais sobre questões de treinamento, suporte, versões, para que todos estejam preparados aí no dia 5. Sigam a Cigan na rede social, @rpcigan, e ali a gente vai contando novidades para vocês. Obrigada e até a próxima. Tudo, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima.